Certo, então eu estou aqui na minha máquina e vamos começar a baixar os arquivos necessários para instalar a nossa máquina virtual. E são eles o VirtualBox, o VMM, que é o gerenciador de máquina virtual, e um pacote de extensão para habilitar algumas configurações adicionais desejáveis, como por exemplo, criptografia de disco e expansão da tela, ampliação da tela para a resolução máxima do seu dispositivo. E é claro, o arquivo de imagem do sistema operacional convidado, o sistema operacional na qual iremos virtualizar. E para esse tutorial eu vou utilizar a distribuição do Linux Mint, o Linux Mint versão Cinnamon. Então são esses três arquivos que vamos baixar nesse momento. No entanto, é muito importante fazer a verificação do arquivo que você está baixando, para garantir que o arquivo que você está baixando não foi adulterado por nenhum hacker. Esse procedimento deve ser feito, ou deveria ser feito, em todos os arquivos que você baixa no Windows, porque o Windows não faz a verificação dos arquivos. Mas para não tomar muito tempo desse tutorial, eu vou fazer aqui apenas para o arquivo ISO do Linux Mint. Então vai ser um passo a passo bem rápido, não vou detalhar muito aqui, porque não é o objetivo do vídeo, mas se surgir alguma dúvida, pause o vídeo e veja o processo novamente, ok? Então você escolhe aqui a versão do VirtualBox para o seu sistema operacional, no nosso caso aqui será o Windows, e depois baixar aqui o pacote de extensão que é suportado por todas as plataformas. Então é só clicar e baixar os arquivos. E aqui no caso do Linux, mesma coisa, mas aqui eu vou mostrar como checar se o arquivo é original. Então basta você clicar em Cinnamon, que é a versão que a gente vai fazer o download, e aqui tem as opções para você baixar o arquivo, baixar via torrent inclusive, que é o que eu recomendo. Não há risco de corromper o arquivo, então se você tiver um cliente, como o torrent por exemplo, basta seguir os passos que você está vendo na tela aí agora, ou então você pode escolher algum mirror, algum servidor espalhado pelo mundo com a cópia desse mesmo arquivo, com essa mesma imagem do Linux. E só lembrando, eu estou deixando todos esses links aqui na descrição do vídeo, logo abaixo. Ok, feito o download, você vai vir aqui em Verify Your ISO, verificar o arquivo ISO. Ele vai abrir essa página para você escolher a versão do Linux Mint que você fez o download. Provavelmente será a última, nesse caso a versão 20. Você clica nela e aqui ele mostra o passo a passo para verificar a imagem ISO. Só que esse passo a passo aqui é para Linux e nós vamos instalar no Windows. Então ele já dá aqui a opção, ó, basta clicar nesse link e ele vai nos direcionar para o passo a passo do Windows. Mas aqui ele diz que a primeira etapa é a preparação e está lá no tutorial do Linux. Então a gente volta para lá e executa esses três passos, que é criar um diretório chamado ISO. Então você vai lá, cria uma pasta ISO, tudo maiúsculo, pode ser em qualquer lugar, não tem problema, e você move a imagem que você baixou, a imagem do Linux Mint, para essa pasta que você acabou de criar. Feito isso, você vai salvar esses dois arquivos aqui embaixo, ó, dentro da mesma pasta que você criou, a pasta ISO. Esse primeiro aqui, basta você clicar nesse link, e aí com o botão direito você clica em salvar como, direto lá dentro da pasta ISO. Se tiver muito corrido, pausa o vídeo e veja novamente. E esse daqui, basta você clicar e ele vai fazer o download automaticamente. O primeiro vai checar a integridade do arquivo ISO e o segundo vai checar a autenticidade do arquivo, ok? Arquivos salvos na pasta, vamos então para a próxima etapa. 2. Baixar mais um arquivo. Eu sei, não é fácil, quanto maior a segurança, menor a conveniência. Esse é justamente o software que vai possibilitar verificar a assinatura desse arquivo. Então você baixa, faz a instalação, é muito simples, basta clicar em avançar, 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 exatamente como você está vendo aí na tela agora. E veja que é necessário também verificar a assinatura do verificador de assinatura. Não vou fazer isso aqui, se você quiser, tem aqui o passo a passo, mas lembre-se que tudo isso é uma preocupação paranoica. Dificilmente um hacker ia conseguir invadir todos os servidores e modificar todos esses arquivos. A possibilidade é quase nula. Ok, então instalado o GNU-PG, vamos aqui embaixo para o terceiro passo, que é fazer as verificações. Você vai abrir uma janela de prompt de comando padrão do Windows. Então você vai lá na pasta ISO, no diretório ISO, e aí você vai segurar o botão Shift e clicar com o botão direito do seu mouse, vai aparecer um pop-up e você vai escolher a opção abrir uma janela de comando aqui. Ou então, a depender da versão do Windows, vai aparecer a opção de PowerShell. Vai abrir essa janela de comando e aí você vai digitar cmd e dar Enter. E aí ele vai habilitar para você fazer os comandos. Então vamos aqui para o próximo passo, checar a integridade. Então você vai selecionar esse comando aqui, copiar e
mudar essa parte aqui, ó, de File Name e vai alterar para o nome do arquivo ISO que você baixou. Então você deleta aqui File Name e muda para Linux Mint blá blá blá, ok? Depois da alteração, você copia esse código e cola lá dentro da janela de comando. Basta clicar no botão direito do mouse e ele já vai colar automaticamente. Colou, dá Enter. E então ele vai mostrar o hash do arquivo ISO que você baixou. Basta você abrir lá o TXT, o SHA-256sun.txt, e confirme se o hash gerado aqui na janela de comando é igual ao que está no arquivo. Se for igual, significa que a integridade do arquivo está ok. Se não, se for diferente, então você precisa fazer o download desse arquivo de outro servidor, lá de outros mirrors, porque na verdade ele não está íntegro, ok? No meu caso deu ok, então bora aqui para o próximo passo, checar a autenticação. Então você copia a mesma coisa, copia esse código aqui todinho, não vai precisar mudar nada, exatamente como está aqui. Copia o código, cola no terminal e dá Enter. E aí vai aparecer aqui essa chave, key, assinatura, ok. Vai aparecer essa mensagem. Se não der certo, você tenta uma dessas 3 outras variantes que eles deixaram aqui embaixo como opção. Aqui deu certo, então eu vou para o passo 2, que é a mesma coisa, copiar e colar esse código lá dentro e dar Enter. E vai retornar algumas informações, mas o que você precisa confirmar é a fingerprint, a impressão digital e se a assinatura está boa. Ou seja, essa mensagem aqui, good signature from Linux Mint ISO tal, tal, tal. Se essas duas informações batem com o que foi gerado na sua janela de comando, significa que a imagem ISO é autêntica. E aí podemos seguir aqui com o tutorial. Caso contrário, volte lá e baixe outro arquivo, porque esse daí está bichado. Então esse foi o procedimento de checar a autenticidade do arquivo baixado da internet. Arquivos baixados, vamos então à instalação da nossa máquina virtual, começando pela instalação do aplicativo VirtualBox. Então eu vou passar aí na tela como é feita a instalação, muito prático, basta clicar em Next, Next, Next e pronto. Instalado o VirtualBox, é hora de criar a nossa máquina virtual. E a primeira coisa a se fazer é instalar aquele pacote de extensões, lembra? Aquele que você baixou junto com o VirtualBox. Então você vem aqui em Arquivo, depois em Preferências, e então vai abrir essa janela com as preferências do VirtualBox. Então você vai até lá embaixo em Extensões, clica nesse botão aqui ao lado e navegue até a pasta onde você baixou a extensão. 2 cliques e aí vai aparecer essa janela. Clique em instalar, ele vai pedir para você concordar com os termos. Você concorda e pronto, o pack de extensão para o VirtualBox está instalado. É só clicar em OK e seguir adiante. E agora vamos de fato instalar o sistema operacional que será a nossa máquina virtual. Basta você vir aqui ó, em Novo, esse botão azul aqui, e vai abrir esta janela. Em nome, você vai dar o nome da sua máquina virtual, e aqui tem que ser o mais genérico possível. No meu caso aqui, Máquina Virtual 2. Escolhe a pasta da máquina virtual, aí é de sua escolha. Depois embaixo, o tipo e versão do sistema operacional. No nosso caso aqui, Linux Ubuntu 64 bits, já que o Mint é baseado na versão Ubuntu do Linux. Feito isso, clique em Next ou Próximo. E aqui temos a configuração do tamanho da memória RAM da sua máquina virtual. Aí lembra que eu disse que para se trabalhar bem deve ter ali pelo menos 2 GB? Então, é o que vamos fazer aqui, aumentar, no momento está em 1024 MB. Vamos colocar aqui 2 GB de memória RAM. E perceba que eu poderia usar muito mais, no meu caso aqui tem 32 aproximadamente. E assim, eu já sei quanto eu tenho de memória RAM disponível para uso. Se não for o seu caso, se você não sabe quanto você tem de memória, o ideal é você abrir o gerenciador de tarefa e visualizar o percentual em uso de memória RAM. Escolher o tamanho da memória RAM, clique em próximo e agora vamos escolher o disco rígido, a memória de armazenamento da sua máquina virtual. E aqui ele dá algumas dicas, sugiro que você leia o que está escrito aqui, porque isso aqui vai te auxiliar a escolher a opção correta. Nesse caso aqui, para isolar a nossa máquina virtual, vamos criar um novo disco rígido virtual. É só clicar em Criar e escolher o tipo de arquivo de disco rígido. E aqui você pode escolher o VDI, que é o padrão do VirtualBox, ou caso você pretenda utilizar esse disco rígido para outro software de máquina virtual, basta você escolher aqui embaixo VHD ou VMDK. E o próximo passo é escolher o tipo de armazenamento do disco rígido. Então você escolhe aqui entre tamanho fixo, ou então, se você preferir, se você não sabe o quanto você vai gastar
estar com essa máquina virtual, basta selecionar aqui dinamicamente alocado, que ele vai alocar espaço físico de acordo com o uso. Bom, eu prefiro assim porque aí eu não preciso me preocupar com alocação de espaço físico. Clique em próximo e aqui você vai escolher a localização de onde você vai armazenar os arquivos e o tamanho do arquivo. Nesse caso aqui, como a gente escolheu a opção dinamicamente alocado, pouco importa o tamanho que você escolher aqui. Você pode selecionar aqui até 2 TB, mesmo que seu computador não tenha esse espaço de armazenamento disponível, que é o meu caso, que não vai fazer diferença alguma, ele vai alocar dinamicamente conforme o uso. Então basta clicar em criar e pronto, você acaba de criar a sua máquina virtual. Entretanto, essas são as configurações básicas. A gente ainda vai fazer algumas alterações nessa máquina virtual, entretanto, o próximo passo é instalar a imagem do sistema operacional que vai rodar na nossa máquina virtual. Para isso, basta você clicar aqui em cima em Iniciar. E aí vai abrir essa janela pedindo para você selecionar o disco rígido de boot, que é exatamente a imagem ISO que baixamos lá do Linux, lembra? Então você clica aqui na pastinha e não vai aparecer essas opções, caso você ainda não tenha instalado nenhuma máquina virtual, vai ficar tudo em branco. E aí você vem aqui em acrescentar e procurar a sua imagem ISO. Encontrou? Dá 2 cliques e pronto, selecionado o seu disco virtual de boot. Dá 2 cliques, ela vai ser adicionada, basta clicar em escolher e pronto. Você já pode iniciar a instalação do seu sistema operacional virtual. E para essa aula não ficar muito estendida, eu vou pular isso daqui. Mas para você não ficar caçando tutoriais na internet, eu adicionei um módulo Dual Boot e lá o Pedro, um aluno aqui do Sobrevivencialismo Digital, ensina como você instala aí o Linux Mint na sua máquina da forma correta, bem simples e bem didático. É só você conferir, é um módulo extra logo depois do módulo uBlock Origin. Então você vai lá, aprende como fazer a instalação e depois volta aqui para a gente configurar a nossa máquina virtual. Mas a única coisa que eu vou comentar, que provavelmente você não vai ver nesse tutorial, é que quando você chegar nessa parte, vai dar essas duas opções, apagar disco e reinstalar o Linux Mint ou opção avançada, ou outras opções a depender da versão do Linux Mint. Nesse caso, você vai escolher essa primeira aqui, apagar o disco e reinstalar o Linux Mint. Esse espaço físico é separado do espaço do seu sistema operacional principal, não vai afetá-lo de forma alguma, ok? Na hora de escolher aqui o fuso horário, escolha um país aleatório que não seja o Brasil. E se não for um problema para você, escolha o idioma inglês, porque assim você estará disperso em uma multidão muito maior com o seu sistema operacional. Concluídas as etapas, instalado o sistema operacional, você vai em Dispositivos e clicar em Inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. Sem isso daqui, você não vai conseguir fazer as alterações que vamos fazer daqui a pouco. Daí ele vai abrir essa janela de comando e começar a instalar. E então a gente vai poder fazer algumas configurações adicionais. Quando ele terminar a instalação, vai aparecer aqui embaixo essa mensagem. Então você aperta aí uma tecla qualquer e fecha aqui essa janela. E vamos agora às configurações adicionais. Primeiro você vai ter que desligar a sua máquina virtual. Então basta clicar lá em cima no xizinho. Desligou a máquina, agora a gente pode fazer aqui as configurações. Basta você selecionar a sua máquina virtual e clicar em Configurações. Vai abrir essa janela e a gente vai fazer algumas alterações. Primeiro, criptografar o disco da sua máquina virtual. Lembra que eu mencionei lá no início? Então você vem aqui, criptografia de disco, habilitar criptografia de disco, e isso só vai estar disponível se você instalou o pack de extensões e o CD de imagem lá dos convidados. Se tiver tudo certo, vai aparecer a opção para marcar essa caixinha aqui, habilitar criptografia de disco, você marca, escolhe qual algoritmo de criptografia, eu escolho aqui a 256, e aqui você entra com a sua senha. E aqui eu sugiro fazer uma senha forte, mas que você não esqueça. Qualquer coisa também você exclui a máquina virtual e cria outra. Com máquina virtual, se der algum problema, você exclui e cria outra. Feito isso, basta clicar em OK e ele vai começar a encriptar a pasta da sua máquina virtual. Quando terminar de carregar essa barra aqui embaixo, é porque a sua máquina virtual já está criptografada, ok? Agora, outras configurações aqui. Sistema, você pode alterar aqui a CPU, adicionar mais um núcleo para você operar bem na sua máquina virtual. No máximo 2 núcleos, para também não comprometer o seu sistema operacional principal. E aqui no menu rede, você pode configurar a rede na qual você vai se conectar à internet. Você clica em habilitar placa de rede, se já não estiver habilitado, e mantenha a opção NAT. Nessa opção, a rede da sua máquina virtual será isolada da sua rede normal. E é justamente esse o nosso objetivo, né? Manter o Tor isolado da sua rede principal. E aqui em avançado tem outra dica. Tipo de placa você vai mudar. Aqui está como padrão Intel e você vai mudar para a opção Rede para Virtualizada.
Acho que o próprio nome já dá a entender o que significa, né? Você pode também redirecionar o tráfego da sua máquina virtual para uma porta específica dentro da sua máquina, do seu computador, ok? As demais configurações, como portas seriais, USB, as conexões da sua máquina virtual, pastas compartilhadas, sugiro manter como está, sugiro não adicionar qualquer conexão à sua máquina virtual e, muito menos, compartilhar pastas com a sua máquina principal, já que o objetivo é manter a sua máquina virtual o mais isolada possível da sua máquina principal. Feito todas essas configurações, você pode finalmente ligar a sua máquina virtual, vai pedir aquela senha, lembra, da criptografia de disco, e agora você tem à disposição um ambiente isolado e seguro para acessar a rede Tor. Entretanto, o seu sistema operacional num todo ainda se comunica com a internet e de forma livre, porque, lembre-se, só o Tor Browser é que utiliza a rede Tor. Todo o resto do seu sistema operacional vai continuar trafegando pela internet regular. E para mitigar esse problema, é necessário que todo o tráfego da sua máquina virtual seja encaminhado para o Tor. E é o que vamos ver na próxima aula, como configurar e utilizar o Unix, um sistema operacional que também se baseia em uma máquina virtual, cujo tráfego é todo encaminhado pela rede Tor. É um nível muito mais avançado de privacidade e anonimato na internet. Ok? Então é isso, nos vemos lá, até a próxima aula.